Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Temos aqui várias boas noites aqui. Como é que vocês estão? Tá tudo ok aí? O áudio, o vídeo, chegando tudo normal para vocês. Se não tiver, pode falar aí que a gente tenta resolver. Aula ao vivo. Às vezes tem um probleminha aí da internet. Mas aí depois vocês me confirmam aí, se tá tudo ok. O áudio, o vídeo. Como combinado, né? 10 horas, iniciando 10 em 5. Enquanto que estava ajeitando aqui probleminha, tá travando. Às vezes, como eu falei, é a questão da internet. Mas você pode tentar sair e entrar novamente na sala, que às vezes melhora. Quando eu estou começando agora, ainda vou conversar um pouco. Aí você tenta sair, sai agora e tenta entrar novamente. Às vezes melhora. Enquanto eu não começo realmente a aula. É o tempo que vocês vão fazendo, ó, cafezinho de vocês, né? Tem que ter o cafezinho na hora dessa. Cafezinho com suarinho. Eu quero ver todo mundo postando a foto com café lá no Instagram. No online a gente precisa muito disso, né? No presencial a gente tem esse contato com vocês, tem bolo, tem pizza, tem tudo. Então, no online a gente não sabe, então fico muito feliz quando eu vejo lá as fotos, vocês me marcam lá no Instagram. Então quero ver todo mundo postando lá a foto do cafezinho com Soares. Então bora lá. Nosso tema de hoje, agentes políticos e a lei de improbidade administrativa. Um tema polêmico aí, por muito tempo existe uma divergência entre o STF e o STJ. O STF teve um entendimento, o STJ já tinha outro, e não tinha nada pacificado, até que em maio desse ano, maio de 2018, o STF bateu o martelo, disse, é desse jeito. E por incrível que pareça, para nossa felicidade, o que o STF entendeu é o mesmo que o STJ já vinha entendendo. Então, foi tranquilo, uma jurisprudência recente, ainda não foi cobrada em prova, mas que com certeza estará nos próximos concursos da banca CESP e de outras bancas, mas principalmente da banca CESP, porque ela gosta disso, ela gosta de cobrar essa jurisprudência atualizada. Então, hoje vamos tratar de dois assuntos importantes que foi motivo de jurisprudência do STF, agora, maio de 2018, e que pode ser cobrado nos próximos concursos. Se for cobrado, você já sabe, nosso cafezinho número 1 vai garantir uma questão para você na hora da prova aí. Então, o tópico é o seguinte: agentes políticos e a lei de improbidade. A primeira coisa que eu vou explicar é o que é agentes políticos. Porque às vezes você não sabe o que é agente político, você apenas decora. Ah, o agente político responde por improbidade, o agente político não responde e tal. Assim, mas o que é esse agente político? Eu estou falando de quem? Eu estou falando do agente público, do servidor público, de quem é, né? Às vezes acontece isso, de você memorizar um assunto e fica, mas eu memorizei, mas não entendi. E aqui nós vamos explicar primeiro, fazer uma revisão do que é esse agente político para depois explicar a jurisprudência. Então, iniciando aqui agora o nosso assunto, conceito de agente público, que é um conceito bem amplo, porque é o seguinte, existe o agente público e o particular. O particular está aqui, são os administrados. A partir do momento que você tem um vínculo com a administração pública, você vira um agente público. Como se fosse agora, você vai passar para a parte de dentro, né? Agora eu vou estar dentro da administração pública, então agora eu sou um agente público. E a classificação de agente público tem uma classificação clássica e uma classificação moderna. A doutrina clássica classifica de uma forma e a doutrina moderna
classifica de outro. Na realidade é a mesma coisa, só muda a questão conceitual mesmo. Então, agentes públicos é o gênero, é o todo, e ele tem várias espécies. Então, os agentes políticos são agentes públicos. Os agentes administrativos são agentes públicos. O agente público é o todo, que tem várias espécies. Tanto na classificação clássica quanto na classificação moderna é a mesma coisa. Existe aqui os agentes políticos, que é o assunto da nossa aula de hoje. A classificação clássica traz os agentes administrativos, agentes honoríficos, delegados e credenciados. Então, os agentes políticos são aquelas pessoas que têm a competência, como regra, extraída diretamente da Constituição Federal. A competência dele é extraída da Constituição Federal. E, geralmente, também ocupa um cargo de alto escalão, como presidente da República, prefeito, governador, deputado, senador, um juiz, desembargador. Então, ele ocupa um alto cargo, como regra. Esse é o agente político. Já o agente administrativo está relacionado ali com o servidor público, com o empregado público, com o empregado temporário, aquela pessoa que entra através do concurso público, servidor público, empregado público, temporário, no caso temporário não é concurso público, mas que passa por um processo de avaliação antes de entrar na administração pública, antes de ser considerado agente público. Aí vem o agente honorífico. Agente honorífico é aquele que age pela honra. E aí vem o mesário, o jurado. Eles estão ali trabalhando pela honra, eles não estão recebendo nada. O mesário, ele não recebe remuneração por aquilo. Então, ele é chamado de agente honorífico. Quando você vê a questão falando de mesário de honra, é chamado de agente honorífico. Agente delegado é aquele que exerce através de delegação. E recebeu uma delegação, um concessionário de serviço público, um notório de cartório. Então, ele é um agente delegado, recebeu uma delegação. E o agente credenciado é aquele que recebeu uma credencial do Estado. Por exemplo, um professor ou um jogador que vai representar o Brasil no exterior, que recebe uma credencial para isso, é um agente credenciado. Então, isso é a classificação clássica de agentes públicos. Vamos agora à classificação moderna de agentes públicos. Como eu falei, agentes políticos, mesma coisa, né? Não muda. A classificação clássica para a moderna é a mesma coisa. Já aqui muda, porque a classificação clássica chama de agentes administrativos e aqui chama de servidores públicos em um sentido amplo. Já tem uma diferença. Aqui na classificação moderna, ao invés de chamar agente honorífico, agente delegado, agente credenciado, ela colocou, no caso a Maria Silva Zanelli de Pietro, colocou tudo como particulares em colaboração com o Estado. Então, particulares em colaboração com o Estado são os honoríficos, são os delegados e são os credenciados. Apenas colocou em um só local. E os militares. Então, vamos lá. Vamos agora falar dos agentes políticos. Alguns exemplos. Como eu falei, tanto faz a classificação clássica como a classificação moderna. É a mesma coisa. E esses agentes políticos, como eu já falei, têm a competência extraída diretamente da Constituição Federal. Constituição que vai estabelecer exemplos: chefe do executivo, presidente, governador, prefeito, são considerados agentes políticos. E seus assessores diretos, quem? O ministro de Estado, o secretário estadual, secretário municipal, são chamados de agentes políticos. Os membros do Poder Legislativo,
deputado, senador, também o vereador, são agentes políticos. E os magistrados, de acordo com o STF. Então, juiz, desembargador. E existe uma divergência doutrinária quanto ao membro do Ministério Público, se ele é agente político ou não. Como existe essa divergência, eu não coloquei aqui. Então, os agentes políticos são esses aí: chefes do executivo, presidente, governador, prefeito, os seus assessores diretos, ministro, secretário estadual, secretário municipal, membros do legislativo e os magistrados, de acordo com o STF, no caso, juiz, desembargador. Agora chegamos aos agentes administrativos, ou chamados de servidores públicos em um sentido amplo na classificação moderna, que são os servidores estatutários, ocupante de cargo público, são os empregados públicos e os temporários. Segue basicamente a mesma classificação, a da clássica para a moderna. A única diferença é que a classificação moderna chamou de servidor público em um sentido amplo. Todos eles aqui. Então, em um sentido amplo, servidor público é o servidor público no sentido estrito, também chamado de servidor estatutário, porque ele é regido por um estatuto. Então, servidor estatutário, aquele ocupante de cargo público, empregados públicos e temporários. Esses são os agentes administrativos ou servidores públicos no sentido amplo. Servidores estatutários, aqueles regidos por um estatuto, ocupantes de cargo público. Empregados públicos são aqueles regidos pela CLT, ocupante de emprego público. E os servidores temporários. Agora chegamos aos particulares em colaboração. Como já falei, a doutrina clássica traz honoríficos, aqueles que trabalham pela honra, mesário, jurado, você pode colocar aí. Agentes delegados, aquele que recebe a delegação de um serviço público, concessionário, permissionário. Agentes credenciados, aquele que recebe uma credencial para representar o Estado no exterior. Então, ele é chamado de agente credenciado. Na realidade, são os particulares em colaboração. Eu vou falar agora de um assunto muito cobrado em prova, causa muita pegadinha, que é a diferença de vitaliciedade para estabilidade. São duas coisinhas diferentes. E agora você vai compreender um pouco mais, fica mais fácil você compreender. Os agentes políticos, aqui no caso, o exemplo do juiz, né? Porque presidente, governador, vereador, eles não possuem essa vitaliciedade. Ele é um cargo eletivo, através de eleição. Vai ter aqui essa vitaliciedade do juiz, por exemplo. Então, os agentes políticos, que entram através de concurso público, eles vão possuir essa vitaliciedade aí. E o que é essa vitaliciedade? É adquirida após 2 anos de efetivo exercício, e depois que adquire, você só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Já a estabilidade é conferida aos servidores públicos. Então, o servidor público possui a estabilidade, que é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, e você só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo assegurado para a defesa e avaliação especial de desempenho na forma de lei complementar. Então, perceba a diferença. Na vitaliciedade, você adquire após 2 anos e só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. É melhor, né? A vitaliciedade, você adquire com menos tempo, com 2 anos, e só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Tranquilidade. A estabilidade, você adquire após 3 anos e pode perder o cargo
sentença judicial transitada julgado, processo administrativo e avaliação de desempenho. E na estabilidade ainda tem a quarta hipótese, que é a questão do excesso de gasto. Para cortar gastos, o servidor estável ainda pode perder também o cargo público dele. Mas tranquilo, fiz essa diferença aí para você entender, para você diferenciar, porque é dúvida de muitos alunos, essa questão da estabilidade, da vitaliciedade, do agente político, do servidor público. Agora vamos conhecer o conceito de agente público da Lei de Improbidade Administrativa. Estamos chegando aí, fazendo a relação do agente público, do agente político com a Lei de Improbidade, para poder explicar a jurisprudência do STF. Então vamos lá. Para a Lei de Improbidade, agente público é todo aquele que exerce transitoriamente por eleição, olha aí. Quem é que exerce por eleição? O presidente, por exemplo. Ele é um agente político, ele entrou por eleição. O governador, o vereador, o prefeito. Nomeação, vocês aí vão ser nomeados. Designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura. Ele pode ocupar um cargo público, um emprego público, uma função pública. E olha aqui o cuidado. Com ou sem remuneração. Então, não é necessário que ele tenha remuneração. Ele pode ser um voluntário sem remuneração, que ele vai ser considerado um agente público. Um jurado é um agente público. Um estagiário de um tribunal que não recebe remuneração é considerado um agente público. Professor, quer dizer que um estagiário pode responder por improbidade? Pode sim. Ah, professor, ele não recebe nada, não recebe remuneração, trabalha de forma voluntária e pode responder por improbidade? Sim. O mesário também não recebe nada, vai trabalhar no domingo, naquele domingo ele é um agente público. E pode responder por improbidade? Pode sim. Porque o conceito de agente público é bem amplo. Eleição, nomeação, designação, contratação, ocupa um cargo, um emprego, uma função, com ou sem remuneração. Então, cuidado com isso daí. Explicado essa questão agora do agente político, você já sabe quem são os agentes políticos agora, né? Não vai ficar mais assim, quem é esses agentes políticos, meu Deus do céu? Você já sabe o que é vitaliciedade, a diferença da estabilidade. Porque tem muito aluno, eu sei porque eu já fui aluno, que às vezes fica, agente político, o que é agente político? Ele responde ou não por improbidade? A pessoa memoriza, mas não sabe o que é agente político. Fala da vitaliciedade, o professor diz, olha, cuidado, estabilidade é diferente da vitaliciedade. O aluno, pô, mas o que é essa vitaliciedade? Agora você já compreendeu isso? Vamos para a jurisprudência, que pode ser cobrada. Olha o ano dela aí, ó. 2018, 10 de maio de 2018. Bem recente isso daqui. Bora lá, vou até tomar um café antes de explicar ela, ó. Cafezinho aqui da hora. STF. Bora lá, toma seu cafezinho também para você despertar. Os agentes políticos, você já sabe quem é esses agentes políticos, né? Vai ficar mais um ano na matéria agora. Até voltar, pode ser que tenha travado alguma coisa aí no seu computador. Tá aqui os agentes políticos. Chefes do executivo, seus assessores diretos. Então, chefe do executivo, prefeito, governador, presidente. Assessor direto, ministro, secretário estadual, secretário municipal. Membros do legislativo, senador, deputados em geral e vereador. E os magistrados, no caso, o juiz e também lá o desembargador. Então, vamos lá. Os agentes políticos, já está sabendo quem é, não vai ficar mais o ano, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade, quanto à responsabilização político-administrativa por crime de responsabilidade. Primeira coisa, tem que memorizar da forma como está aí. A banca CESP vai cobrar dessa forma aí, o texto da jurisprudência. Segunda coisa, não é só conhecer o texto, tem que explicar. E vamos explicar agora.
é o seguinte: o agente político, como ele ocupa uma função, um cargo assim que envolve uma responsabilidade muito grande, o presidente, o governador, o deputado, então ele pode responder, vou mudar de cor aqui, por crime de responsabilidade. Existem várias condutas aí que vão seja esse crime de responsabilidade. Só que várias condutas desse crime de responsabilidade são bem parecidas com a improbidade administrativa. E aí foi que surgiu o problema. A jurisprudência falava: não, o agente político só pode ser julgado por um, ou responsabilidade ou improbidade, mas os dois não. Seria o bis e idem, ele sendo julgado duas vezes pela mesma coisa. Então foi entendendo vários julgados aí, entendendo dessa forma. Não, ou respondia de uma forma, ou responde responsabilidade, ou responde improbidade. Até que o STJ que começou a mudança. O STJ disse: os agentes políticos, eles respondem tanto por responsabilidade quanto por improbidade. Respondem os dois. Não interessa, com exceção do presidente da República, porque o presidente da República responde por responsabilidade. Então, a jurisprudência que nós vamos estudar é essa daqui, ó. O presidente da República responde somente por responsabilidade, ele não responde por improbidade. Agora, um exemplo: o prefeito. O prefeito responde tanto por responsabilidade quanto por improbidade. Pode responder pelos dois, não tem problema nenhum. Governador, os dois. Deputado, enfim, responde pelos dois. Os agentes políticos, eles podem responder tanto por crime de responsabilidade como por improbidade. Ah, mas são bem parecidas as condutas, não interessa. Eles vão responder, pode ser julgado tanto por crime de responsabilidade como por improbidade, com exceção do presidente da República, porque o presidente da República, ele responde por crime de responsabilidade. O presidente Dilma Rousseff foi julgada por crime de responsabilidade. Ela não respondeu por improbidade. Mas os demais agentes políticos podem ser julgados das duas formas. E é isso que o STF entendeu no dia 10 de maio de 2018. Vou ler novamente. Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crime de responsabilidade. Tranquilo. Vamos ver agora o STJ, como é que ele fala. Por incrível que pareça, os dois estão pensando da mesma forma, ninguém sabe até quando, né? Mas com fé em Deus vai ser até você ser aprovado. Que às vezes a lei diz uma coisa, a doutrina diz outra, o STF diz outra e o STJ diz outra. E aí você diz outra também, né? Todo mundo está dizendo, você vai dizer também, lógico. Chega na prova e diz, a minha teoria é essa e acabou. Mas é verdade. Tem assunto que existe essa divergência. Da lei dizer uma coisa, a doutrina dizer outra. Ah, no entendimento da doutrina é assim. O STF diz, não, é desse jeito.
E o STJ vem e diz, não, eu entendo é assim. Esse assunto era desse jeito. Existia aí vários entendimentos. Agora, estão amiguinhos, STF e STJ, fizeram as pazes, hashtag amizade, todo mundo na paz. Estão entendendo a mesma coisa. Tá aí o STJ. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal, não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade de qualquer das sanções por ato de improbidade. Na época aqui, ó, Teori Zavascki ainda era ministro do STJ, depois que ele passou para o STF. Então, tá aí para vocês, jurisprudência importante. O presidente da República responde por crime de responsabilidade e não improbidade. Agora, os demais agentes políticos, prefeito, deputado, vereador, senador, responde tanto por crime de responsabilidade como por improbidade administrativa. Outro assunto importante também julgado, mesmo julgado aí, do dia 10 de maio de 2018. Isso daqui eu já tratava nas minhas apostilas, porque eu fazia um entendimento também da jurisprudência lá. Mas agora o STF veio, pá, pacificou e entendeu dessa forma e pronto, agora é oficial. Não existe foro por prerrogativa de função em ação de improbidade administrativa proposta contra agente político. Isso é importante demais, porque ultimamente só o que a gente tem escutado é esse foro, né? Esse foro privilegiado. Com certeza você já escutou isso. E às vezes não sabe nem o que é. O que é esse foro privilegiado? Se você está estudando para um concurso que cobre, né? Esse assunto talvez você saiba. Você é da área do direito, talvez você saiba. Mas se não, você não é da área do direito, mas está estudando para concurso público, pode ser que você não saiba, porque não está caindo em prova. Concurso público você estuda para que cai na prova. Então, esse foro privilegiado é porque é o seguinte: aqui nós vamos explicar tudo, as entrelinhas da lei, todos esses termos jurídicos aí, para você entender. Porque não adianta dizer, não existe foro prerrogativa por função para os agentes. Aí você, mas o que é esse foro privilegiado? O Poder Judiciário, ele funciona através de instâncias, de competências. Existe o TJ, existe o juiz ali do TJ, o juiz do TRF, o juiz federal, o juiz, depois tem o STJ, o STF. Eu tenho aqui o juiz federal. Depois vem o TRF, STJ e o STF. Aqui. Então tem toda essa linha de competência aí. Foro por prerrogativa de função, o próprio nome já diz, foro por prerrogativa de função. Você está exercendo uma função e tem esse foro de prerrogativa. Como assim? Você está ocupando o cargo aqui de ministro de Estado, que é um agente político, né? Então você tem esse foro de prerrogativa. Você não vai ser julgado aqui, ó, na primeira instância, pelo juiz federal. Você vai ser julgado aqui, pelo STF. Então, o foro privilegiado é isso. Eu vou pegar uma questão atual aí, para ilustrar nossa aula, sem nada político aí, mas só para ilustrar. Por que é que muita gente estava com medo de perder o cargo, de deixar de ser ministro? Porque deixando de ser ministro, perdi o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função. E aí não seria mais julgado pelo STF, e sim agora pelo Sérgio Moro, que é um juiz federal. E como tinha muitas pessoas com medo do Sérgio Moro, então por isso que a pessoa ficava com medo. Não queria perder ali a função pública para não perder o foro privilegiado. Então é isso daqui que acontece. Mas nas ações de improbidade administrativa, o STF entende que não existe.
não existe foro prerrogativo em ação de improbidade. Por quê? Porque o foro privilegiado é um instituto do processo penal, de ações penais. A ação de improbidade, o ilícito de improbidade, é um ilícito civil e político. Não existe, às vezes você verifica em alguns concursos, crime de improbidade. Não. Improbidade administrativa não é crime. É um ilícito civil e político. E por conta de ser um ilícito civil, não existe foro privilegiado nas ações de improbidade. Então, exemplo, o ministro está com medo do juiz federal. Ele está ali com foro, né? Vai ser julgado no STF. Tranquilo. Ele fica ali, tá bom, vou ser julgado pelo STF. Ganhei o foro privilegiado. Mas o ministro vai lá e comete improbidade. Na improbidade administrativa, não tem esse foro privilegiado. Então, ele vai ser julgado aqui mesmo, ó. Pá, quando for improbidade administrativa. Então, cuidado com isso. Na improbidade não existe esse foro privilegiado. Outra coisa importante, muito cobrada em prova, foi revogada através de uma medida provisória. Essa medida provisória teve a vigência encerrada e está valendo novamente. É o seguinte: é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade. Vou repetir para quem quiser copiar. É vedado a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa. Então, eu estou respondendo por improbidade administrativa. Pá, descobriram. Eu chego e digo, ei, vamos fazer um acordo, chama o Ministério Público, vamos fazer um acordo. Eu entrego todo mundo e vocês me livram. Vocês livram a minha barra. Eu sei de tudo, eu vou entregar todo mundo. Não pode. Não pode existir esse acordo, essa conciliação. Vamos conciliar. Hashtag, coraçãozinho. Não, que é isso. Eu cometi improbidade, mas eu não sabia. Tal, estou arrependido, desculpa. Vamos, coraçãozinho. Não tem. Não tem transação, não tem acordo, não tem conciliação, como também não tem foro privilegiado. Não adianta. Se você cometeu improbidade, você vai ser julgado pelo juiz federal, como regra. Não tem negócio de foro privilegiado, não. STF bateu o martelo. Não existe foro por prerrogativa de função em ação de improbidade administrativa proposta contra agente político. Tranquilo? Dúvidas? Vamos resolver algumas questões. Mas se tiver alguma dúvida, pode enviar aí no bate-papo ou no chat, falando em inglês, ou no chat, sei lá como é que fala, bate-papo. Aí, ó, do lado direito aqui, você pode escrever aí. Vou até olhar se tem alguma dúvida aqui que ficou no meio do caminho. Eu não parei para não perder o raciocínio. Mas se tiver alguma dúvida, pode enviar. Depois eu quero ver as fotos de vocês com os cafezinhos lá. Já mandei o material lá pro grupo, né? Muitos já devem ter até imprimido, né? Para estar anotando. Eu falei várias coisas que não estavam no material para você ir anotando. Vou ver aqui. Travando, né? Às vezes é a internet. Aula ao vivo é um problema, porque se a minha internet estiver ruim, vai travar. Se a sua estiver ruim, vai travar também. Às vezes tem pessoas que dizem, não, aqui está normal, mas já no outro não está. É uma glória mesmo. Ana Paula Santos deve ser, com certeza, por esse nome. A Paulinha, né? Uma grande amiga minha, doutora Ana Paula, STF e STJ pensando igual. Flávia Micael também é aluna minha. Juliana Martins também. Luana América, Mônica. Luana, inglês top, lógico. Luana, você não participou do curso lá da PRF, você perdeu o meu inglês. A Mônica aí participou e viu.
Como é que eu estava lá fluentemente no inglês. Estava top mesmo. Você perdeu. Era direito administrativo, legislação específica em inglês. Tinha uma professora de inglês assistindo às aulas que ela ficou assim, realmente, professor, onde foi que você aprendeu o seu inglês? Porque está muito bom. Então vamos lá. Não teve nenhuma dúvida. Uma alusão aí para todo mundo. Vamos agora resolver algumas questões para fixar o que foi visto. Primeira questão. Olha aí, confirmando aí, bem fluente no inglês, tá vendo? Primeira questão, CESP 2018, 2012. Por ser agente político, o prefeito municipal não está sujeito à sanção de perda de cargo ou de perda dos direitos políticos, submetendo-se, por sua vez, a sanções de ressarcimento ao erário. Uma das sanções de improbidade administrativa é a perda do cargo e a suspensão de direitos políticos. Não é nem perda dos direitos políticos, não, é suspensão de direitos políticos. E a questão está dizendo que o prefeito, por ser um agente político, ele não está sujeito à perda do cargo nas ações de improbidade. Existe isso? Está errado. O prefeito responde sim. Ele responde tanto por responsabilidade quanto por improbidade. Quem não responde por improbidade é o presidente, que vai responder por responsabilidade. Os demais agentes políticos vão responder sim por improbidade. Portanto, está errado. Segunda questão. Ministério Público de Goiás. Um vereador da comarca de Crixás percebeu vantagem patrimonial de determinado setor econômico interessado na aprovação de um projeto de lei. Tal conduta, em tese, configura ato de improbidade nos termos do artigo 9º, inciso 1º da LIA, Lei de Improbidade. Contudo, o vereador não poderá sofrer as sanções da Lei 8.429 em razão da imunidade material garantida aos parlamentares de acordo com a Constituição Federal. Questão bonita, né? Imunidade material. Vereador não vai responder por improbidade. Certo ou errado? Errado. Responde sim. Ele é um agente político e vai responder por improbidade. Não tem essa não. Portanto, é errado aí a questão. Então, sintetizando, a nossa aula foi em função dessa decisão do STF recente de maio de 2018. Repetindo, os agentes políticos, quem são os agentes políticos? Você já sabe, né? Agentes políticos, está aqui, ó, no mapa mental, já sabe quem são, tranquilo. Com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, responsabilidade e improbidade. Beleza. Nesse mesmo julgado, o STF entendeu que não existe foro por prerrogativa de função em ação de improbidade administrativa proposta contra agente político. Fizemos uma revisão de agentes públicos, divisão na classificação clássica e moderna. As duas são cobradas em prova, todas as duas, não tem, professor, qual é a mais correta? Não existe, as duas são cobradas em provas. Agentes políticos, explicando quem são, agentes administrativos, servidores públicos, servidor estatutário, ocupante de cargo público, empregado público e o temporário, e os particulares em colaboração. Explicando esse assunto aqui, muito cobrado em prova, pegadinha, trocar a vitaliciedade por estabilidade, o prazo, e até para você saber quem é que tem a vitaliciedade e quem é que tem a estabilidade. Só para você ter uma noção, dentro do Ministério Público, os membros do Ministério Público, promotor, procurador, ele possui vitaliciedade. O membro do Ministério Público tem vitaliciedade. Já o servidor do Ministério Público, o analista, o técnico do Ministério Público, ele possui estabilidade. Então, só para você ter essa noção dessa diferença aí. Explicamos a questão do agente público na lei de improbidade,
falamos que até mesmo o estagiário responde por improbidade, o estagiário que não recebe nada, está ali de forma voluntária, mas ele pode responder por improbidade. Como professor? Você chega e diz, olha, eu quero ser estagiário aqui, eu faço direito e tal, eu quero ser voluntário, não recebo nada, eu quero só aprender. Aí você está lá trabalhando, você não, e você não vai receber propina de forma alguma. O seu concorrente está lá trabalhando e o cara chegou e disse, ei, toma aqui uma propina, para tu olhar um processo aí, tu coloca um processo na frente. Aí o estagiário, opa, eu não ganho nada, opa, de dinheiro, olha aí, opa, me dê aqui o dinheirinho. Aí você pega, bota o processo na frente. Você recebeu uma vantagem econômica, isso é improbidade. Aí você vai responder? Vai sim, vai responder tanto você como a pessoa que lhe deu o dinheiro, para pagar de ser besta. Você não, né? Eu tô acabando de dizer que foi o seu concorrente, pronto, vai responder os dois. Aí você, mas o estagiário, professor, pobre, não recebe nada, não recebe remuneração, está ali trabalhando de forma voluntária, vai responder por improbidade? Sim. O mesário, no domingo, ele é um agente público, ele pode responder por improbidade no domingo ali. Então, cuidado com isso daí. Com isso, finalizamos o nosso primeiro cafezinho com Soares. Toda quinta-feira teremos essa aula. Pode ser que alguma semana, excepcionalmente, seja na sexta, na segunda, na terça, mas vai ser preferencialmente toda quinta-feira. Já deixo marcado aí 10 horas, toda quinta-feira, um assunto novo, uma atualidade. Como eu falei em alguns grupos, aceito sugestões. Eu só falo disso no cafezinho dessa semana? Falo sim. Só pedir que eu vou analisar. Vou estar sempre explicando esses termos, fazendo esse amparato aí para você entender realmente como é que funciona. Não adianta simplesmente eu trazer a jurisprudência e colocar para vocês, porque isso aí você sabe. O texto da jurisprudência é colocado em qualquer. É divulgado no Instagram, divulgado em todos os locais. Você precisa entender o texto, precisa entender os termos jurídicos. Expliquei, ó, agentes políticos são essas pessoas. Então, talvez você não sabia quem eram os agentes políticos. Ficava um pouco. Se a questão mudasse um pouquinho, você já ficava, eita, e agora? Quem é essas pessoas? Então, vou estar sempre fazendo isso, explicando, fazendo uma revisão primeiro, fazendo toda ali um contexto, toda uma fundamentação para depois entrar no assunto. E tiver termo jurídico, vamos mastigar todos esses termos jurídicos aí. Tem que falar no popular, tem que ser didático. Não adianta querer falar bonito o termo jurídico se o aluno não entende. Em concurso público, o importante é o aluno acertar a questão. Então, ele acertando a questão, pronto. Então, a gente tem que tirar esses termos jurídicos. Tá falando é assim. O popular, isso quer dizer isso. Pronto, é para você entender. E pronto. Então, vamos lá. Grande abraço aí, Lucas Garcia, Érica Rodrigues, Mônica Maria, Luana América, Flávia. Pronto, na próxima, modificações de licitação. Beleza. Não fiz licitação agora, por conta para não misturar muito com o pessoal do Ministério Público do Piauí. Mas possivelmente seja já o nosso próximo, depois da prova do Ministério Público do Piauí, nosso próximo assunto aí, seja as mudanças de licitação, porque uma mudança, aquela alteração de valores, foi mudando, foi um efeito em cascata, foi mudando vários valores da lei. Não foi só aquilo ali, não. O que foi divulgado no Instagram foi que mudou os valores. Mas não foi só aquilo, não. Teve um efeito em cascata do tamanho do mundo. Foi mudando praticamente quase todos os valores da lei ali. E aí vamos fazer uma aula explicando isso daí. Pois é, tem que deixar o cafezinho aí do lado, ó. Depois posta a foto lá no Instagram. Tem que estar com todo o gás aí na hora da aula. Então, beleza, pessoal. Estão querendo que eu assista um filme de terror aí em Pix. Não, pelo amor de Deus. Eu não ando mais nem no shopping se inventar um negócio desse. Quem é meu aluno presencial sabe os problemas que teve lá na turma por conta disso.
Vamos deixar esse filme, né? Eu tô doido que esse filme saia de cartaz, é para ninguém me chamar mais para assistir. O pior é que depois vai passar no Telecine, aí depois passa na Globo, depois, aí, meu Deus do céu. Ia ser proibido, né? Chegar na igreja católica, não, proibiu, acabou o filme, pronto. Eu ia achar muito bom, porque aí ninguém ia me assistir mais para assistir, chamar para assistir esse filme. Ave Maria, o pessoal me conta uma história de terror, eu já fico com medo ali o dia todinho, eu não posso olhar nem pro lado. Se cai alguma coisa, ainda apareceu um gato preto aqui para morar comigo, pelo amor de Deus, esse bicho me dá um susto tão grande quando ele aparece. Mas é assim mesmo, vamos lá. Então, galera, forte abraço para vocês, bons estudos, vamos lá, final de semana chegando. Eu coloquei na quinta-feira, foi de forma estratégica. Para quem já tá, opa, quinta sem lei, sextou, sábado, opa, puxando a orelha. A estudar, meu patrão. Quinta sem lei, sextou, sábado, é para quem é servidor. Servidor público. Quando você for servidor público, aí sim, aí sextou, você posta foto na praia, qualquer lugar. Mas enquanto isso, você vai tomando um cafezinho aqui para adquirir sua aprovação. Forte abraço a todos e bons estudos.